O sol inclemente e o chamado no rádio. O sol do Amazonas castigava o asfalto rachado da BR-319. Era mais um dia de poeira e solidão para Ezequiel, um motoboy de 26 anos que encarava a logística impossível entre Porto Velho e Manaus. Sua moto, uma Honda XRE surrada, era sua companheira fiel e seu ganha-pão. Ele não fazia entregas comuns. Era um corredor, levando peças urgentes, documentos sigilosos ou o que fosse de valor inestimável em regiões onde o tempo era inimigo e a estrada um monstro de lama e abandono. Ezequiel parou na altura do quilômetro 450, uma clareira precária, perto de uma antiga ponte que parecia prestes a desabar. Ele tirou o capacete, o suor escorrendo pelo rosto empoeirado e checou o celular. Nenhuma barra de sinal. O radiocomunicador chiou, mas era só estática. Ele já estava pronto para encarar a próxima sessão traiçoeira quando notou a figura. Sentada à beira da estrada, sob a sombra magra de uma árvore, estava uma mulher idosa. Não parecia uma ribeirinha nem uma andarilha, pois suas roupas eram de um branco imaculado, que se destacava contra a terra vermelha. Ela carregava apenas uma sacola de tecido simples, sem identificação. O mais estranho, pensou Ezequiel, era o seu semblante. Calmo, sereno, como se esperasse um ônibus que jamais passaria por ali. Dona, tá tudo bem? Ele perguntou, aproximando-se cautelosamente. Naquela estrada, a generosidade era um luxo que podia custar a vida. A mulher levantou os olhos de um castanho profundo e acolhedor e sorriu. Era um sorriso que acalmava a alma, que parecia saber mais sobre o mundo do que qualquer mapa. Estou sim, meu filho, só esperando uma carona, respondeu ela, a voz baixa, quase um sussurro, mas que soava perfeitamente audível acima do barulho da floresta. Ezequiel coçou a cabeça, olhando para os lados. Aqui não passa carro, dona. O fluxo é quase zero. O próximo posto de combustível civilizado está a mais de 100 quilômetros. Eu sei, disse a mulher, com a serenidade inabalável, mas a minha carona acabou de chegar. Ezequiel hesitou. Ele tinha um prazo apertado para entregar um componente eletrônico em Humaitá. Levar um passageiro era um risco e um peso extra, mas a BR-319 tinha suas próprias leis, e uma delas era que você não deixava um ser humano para trás. A velhinha, com a sua fragilidade e aquele ar etéreo, despertou nele uma compaixão que a estrada geralmente matava. Tá bom, dona, sobe na garupa, mas segura firme, essa estrada é um Judas, ele instruiu, ajustando a bagagem. O silêncio no trajeto. A mulher subiu com uma leveza surpreendente. Nos primeiros quilômetros, Ezequiel esperou as perguntas habituais. Para onde você vai? O que você leva? Onde você mora? Mas o silêncio era total. Ele só ouvia um motor da XRE e o vento forte. Olhou pelo retrovisor e viu a mulher de olhos fechados, a cabeça levemente inclinada. Dona, a senhora está dormindo? Ele gritou por cima do ombro. Ela abriu os olhos. Não, meu filho. Só estou em oração. E admirando a paisagem, essa natureza grandiosa. Ezequiel achou a resposta peculiar. Não havia nada de admirável naquela paisagem, apenas a devastação e o esquecimento. Qual o seu nome, dona? E para onde eu a levo? Meu nome é Maria, e não se preocupe com o destino, meu filho. Você vai saber a hora de me deixar. Essa resposta só aumentou o mistério. Maria não demonstrava medo, nem pressa, nem cansaço. Ezequiel, acostumado à desconfiança, tentou ignorar o nervosismo crescente. Ele acelerou, tentando focar apenas na entrega. Algum tempo depois, a moto parou abruptamente. Um tronco enorme caíra na pista. Era impossível passar. Ezequiel bufou, tirando o capacete e xingando a sorte. Ele precisaria de horas para serrar aquilo com o machado improvisado que carregava. Aqui é onde me despeço, meu filho, disse Maria, descendo da garupa com a mesma leveza. Ezequiel olhou para ela, confuso. Mas, dona Maria, aqui é o meio do nada. Não tem como a senhora ir a pé. A mulher deu aquele sorriso de novo, o sorriso que sabia todos os segredos do mundo. Ela colocou a mão do braço de Ezequiel, e no toque,
ele sentiu uma onda de calor e paz que o paralisou. O cheiro de mato e gasolina sumiu, substituído por um aroma de lírios que chuva. Aqui eu já cheguei ao meu destino, e você, Ezequiel, está prestes a chegar ao seu. A revelação estava a ponto de começar. O bloco 2 revelaria o real significado da carona e a identidade da passageira misteriosa. Ezequiel, o cético motoboy da BR-319, estava prestes a ter sua fé testada e sua vida transformada. Ezequiel estava estático. A mão de Maria em seu braço parecia ter drenado toda a sua força e todos os seus questionamentos. O cheiro de lírios era opressor, e a luz do sol parecia se concentrar apenas na figura da idosa. Ele não conseguia desviar o olhar dos seus olhos castanhos, que agora brilhavam com uma intensidade que parecia emanar das estrelas. Você me chamou de Ezequiel. Como a senhora sabe meu nome? Ele perguntou, a voz mal saindo. A mulher sorriu e afastou a mão. A paz se foi, mas a estranha clareza mental permaneceu. Ela apontou para o tronco que bloqueava a estrada. Olhe bem, Ezequiel. O que você vê? Ele olhou para a árvore derrubada. Um tronco que vai me atrasar por horas. Não. Você vê uma pausa, um sinal. Eu não precisava de uma carona para ir a lugar nenhum. Eu precisava de uma carona para parar você. O destino de quem tem pressa é sempre o mesmo, a distração. E você, meu filho, estava muito distraído. A voz de Maria agora tinha um tom de autoridade, não de um sussurro frágil. Ela olhou para o capacete de Ezequiel largado no banco. Você tem pressa para levar uma peça eletrônica, mas não tem tempo para notar a própria vida que desmorona, não é? Ezequiel engoliu em seco. A parte mais íntima de sua vida, o motivo pelo qual ele se jogava na estrada perigosa para ganhar dinheiro rápido, era o tratamento de sua mãe. Ela estava internada em Manaus, e ele, consumido pela culpa e pela labuta, mal ligava. Ele não havia contado isso a ninguém. Minha mãe, ele sussurrou. Sim, sua mãe, afirmou. Você trabalha no escuro, fugindo da luz do seu próprio coração, achando que o dinheiro vai consertar o que só a sua presença pode curar. A sua entrega mais urgente não é este objeto que está no baú da sua moto, é a sua fé e o seu tempo à beira daquela cama. As lágrimas escorreram pelo rosto sujo de Ezequiel. Ele sentiu que estava sendo desnudado. A mulher colocou a mão na sacola de tecido. Ela tirou não uma garrafa de água ou uma fruta, mas um pequeno e surrado terço de madeira. Eu sou Maria, a mãe. Fui enviada para te dar este recado. Volte. O tempo de pressa acabou. A vida da sua mãe está nas mãos de Deus, mas o coração dela precisa de você. O choque e o espanto atravessaram Ezequiel. Ele não era um homem de muita fé, mas ali, no meio da BR-319, sob o sol implacável, ele estava diante de uma revelação divina. A velhinha de branco, a carona inesperada, o cheiro de lírios, a quebra na estrada, tudo se encaixava no que só podia ser um milagre. O desaparecimento e a nova rota. Eu tenho que entregar isso, gaguejou Ezequiel, apontando para o baú. É caro, é importante, vão me matar se eu não entregar. Maria sorriu, dessa vez com ternura de mãe. Não tenha medo, meu filho. O que é de Deus, Ele cuida. O que é urgente de verdade é a sua conversão. Ela estendeu o terço para ele. Assim que os dedos de Ezequiel tocaram a madeira fria e áspera, uma luz ofuscante envolveu Maria. Não era a luz do sol, mas algo mais puro e branco, que fazia os contornos da mulher tremerem e se dissolverem. Ezequiel fechou os olhos, a visão estava muito forte. Quando ele os abriu, ela havia sumido. Não havia sinal nem pegadas na terra solta, apenas o cheiro persistente de lírios e o terço em sua mão. Ezequiel olhou para o tronco. Em um lapso de sanidade ou loucura, ele ligou a moto e tentou dar a volta. Ele precisava voltar para Porto Velho. A moto virou.
Ezequiel olhou mais uma vez para o tronco. Para sua descrença, a árvore havia sumido. O caminho estava livre, como se não houvesse nunca tido um obstáculo. O motorista que vinha na direção oposta buzinou, impaciente. A estrada não estava mais bloqueada, mas Ezequiel já tinha tomado a sua decisão. Ele fez um retorno completo. O componente eletrônico? Ele faria uma ligação com a única barra de sinal que encontrou quilômetros depois e diria a verdade. Diria que teve que voltar por uma emergência familiar. O prejuízo era a última coisa na mente dele. A missão do motoboy Ezequiel havia mudado. Ele acelerou na direção contrária, a poeira subindo, mas o coração leve. Ele não estava mais levando uma carga de metal e silício, mas sim um terço de madeira e uma fé renovada. A BR-319, a Estrada da Miséria, tinha se tornado a Estrada da Redenção. Ele voltava para Manaus. Ele voltava para sua mãe.